Hoje vamos usar o software GeoGebra para fazer uma modelagem gráfica de como seria uma maximização de utilidade de uma função de utilidade Cobb-Douglas, maximização de utilidade sobre restrição orçamentária. Vamos iniciar definindo aqui os parâmetros do nosso modelo. Primeiramente, os parâmetros aqui da restrição. Vamos dizer que a renda do consumidor é R$1.000. Ele destinou R$1.000 para aquisição de dois bens. Um bem 1, um X1, e um bem 2, um X2. Ou o bem 1 vai ser representado por X e o bem 2 vai ser representado por Y. Então ele tem uma renda aqui, vamos supor que inicialmente de R$1.000. Vamos redefinir aqui os R$1.000. 1.000 unidades monetárias. Não precisa ser necessariamente reais. O preço do bem X, do bem 1, é R$10, inicialmente R$10. O preço do bem 2, do bem Y, também R$10. E aqui a gente pode modelar a nossa restrição orçamentária. M, que é a renda, é igual ao preço do bem X vezes a quantidade do bem X, mais o preço do bem Y vezes a quantidade do bem Y. Aquela definição que vem nos manuais de microeconomia, a restrição orçamentária linear. Se a gente marcar aqui, ela vai ser projetada aqui no plano cartesiano. Então, a linha vermelha, vamos aumentar aqui, a linha vermelha é a restrição orçamentária. Bom, vamos modelar aqui a função de utilidade Cobb-Douglas. Vamos iniciar estabelecendo um valor aqui, suponha aqui o nível de utilidade, vamos chamar de U. E aí vamos iniciar aqui com U abaixo de 50 unidades. Um outro parâmetro, o A, que é o expoente do produto X, do bem de consumo X, vamos inicialmente fazer o A igual a 0,5. Vamos também fazer o expoente B, o expoente do bem de consumo Y, o B igual a 0,5. E aqui vamos modelar a nossa função de utilidade Cobb-Douglas. U igual a x elevado a A, y elevado a B. Não estamos obrigatoriamente fixados em que a soma dos expoentes seja igual a 1 ou menor que 1. A gente pode variar, certo? Se a gente clica aqui, então aparece aqui no gráfico a curva de indiferença. A curva de indiferença, vamos engrossá-la um pouquinho mais, representando aqui a utilidade Cobb-Douglas nesse nível aqui de utilidade. Vamos pensar aqui um nível inicial aqui de utilidade de 30. Então vejamos, qual é o problema? O problema é que o consumidor ele tem um conjunto orçamentário que está restrito entre os eixos X e Y e a reta orçamentária em vermelho. Então, os pares de consumo
acessíveis, disponíveis, estão dentro dessa área triangular. E qualquer par ordenado fora, né, qualquer cesta de consumo fora do conjunto orçamentário, não é uma cesta acessível. Bom, se a gente elevar o nível de utilidade, a gente vai ver que a curva de indiferença ela se desloca, ela se distancia da origem. Então vamos supor o seguinte, uma utilidade próxima a 60, ela não poderia ser alcançada por esse consumidor, porque não tem nenhuma cesta, né, dentro do conjunto orçamentário que alcance a curva de indiferença relativa que é a utilidade igual a 62,3. Então a gente não tem nessas proximidades aqui nenhuma cesta factível que resolva o problema do consumidor. Se a gente vier reduzindo aqui a utilidade, a gente vai ver que a curva de indiferença vai se aproximando da reta orçamentária. E se a gente continuar diminuindo, a gente vai ver que a curva de indiferença agora tem uma parte dela que está dentro do conjunto orçamentário. O que isso quer dizer? Que existe uma série de cestas factíveis, cestas que estão ao alcance do consumidor, que poderiam gerar esse nível de utilidade 28. Porém, a gente pode ir testando uma subida lenta do nível de utilidade. Olha, a utilidade 33,8 também a gente vai encontrar aqui uma série de cestas que podem gerar esse nível de utilidade e que estão dentro do conjunto orçamentário. Então, a gente pode continuar aumentando o nível de utilidade e vendo que ainda existem cestas, várias cestas, que podem gerar esse novo nível de utilidade, 45,6, por exemplo, né, e que estão dentro do conjunto orçamentário do consumidor. Veja que há uma área, né, entre a restrição orçamentária em vermelho e a curva de indiferença em azul, né? Então significa que existem cestas aqui no meio, né, entre a curva de indiferença e a restrição orçamentária, existem cestas factíveis, cestas que pertencem ao conjunto orçamentário, que podem ser adquiridas e que gerariam níveis de utilidade mais elevados. Para alcançar essas cestas, é possível aumentar ainda um pouco mais o nível de utilidade, né? Então a gente, quando está resolvendo o problema do consumidor, a gente está, de certa forma, fazendo isso, né? Já que a restrição ela está fixa, a restrição orçamentária está fixa, a gente fica vendo cestas que levam a curva de indiferença mais para cima ou mais para baixo, mais para cima, mais para baixo. E qual vai ser a cesta ótima? A cesta ótima vai ser aquela em que a restrição orçamentária apenas tangencie, apenas toque a curva de indiferença. Então, nesse ponto, não há área entre
a curva de indiferença e a restrição orçamentária. Existe apenas um ponto ligando essas duas curvas, e esse único ponto ele corresponde à escolha ótima do consumidor, certo? Então a gente pode brincar aqui com essa modelagem, mudando preços, né? Quando a gente muda preço ou muda a renda, a gente altera aqui a restrição orçamentária, né? E aí precisaria se chegar a um novo equilíbrio, certo? A gente pode mudar os parâmetros da utilidade, né? Os expoentes, o expoente A, o expoente B, e se em vez de ser A igual a 0,5 e B igual a 0,4, como seria? Vamos pensar uma outra curva em que uma outra função de utilidade em que os expoentes fossem diferentes. Por exemplo, se a gente tivesse uma curva, uma função de utilidade em que o expoente do bem Y fosse maior que o expoente do bem X, né? Veja que essa nova curva ela estaria deslocada para cima, né? Em relação à primeira curva de indiferença. Se fosse o contrário, se a gente tivesse uma outra utilidade Cobb-Douglas, U igual a X elevado a zero, vamos fazer uma diferença maior nos expoentes vezes y elevado a 0,3. Então veja, a gente tem aqui essa seria a função, a azul, a função de utilidade original, né? Vamos retirar aqui, né? Essa aqui é a função de utilidade original, a azul, com os expoentes iguais. Em laranja a gente tem a função de utilidade que o expoente do bem 1, que é o x, é maior do que o expoente do bem 2. A gente vê que a curva de indiferença ela aparece deslocada, né, para baixo. Se for o contrário, se a gente considerar aqui a curva de indiferença da função de utilidade, cujo expoente do bem 2, que aqui é o y, é maior do que o expoente do bem 1, que aqui é o x, a gente vê que isso desloca a curva de indiferença para cima. Então, todas essas simulações, né, toda essa análise, ela pode ser feita usando o GeoGebra. Então dá para fazer uma análise dinâmica, né, para a gente aumentar a nossa compreensão do modelo de escolha ótima do consumidor, o caso aqui de uma maximização de utilidade Cobb-Douglas. Então, se você é aluno, eu recomendo que use essa ferramenta para resolver exercícios, para visualizar a resolução de exercícios. Se você é professor, eu recomendo que use na sala de aula, né? Porque creio que o aluno, ele visualizando, né,
o movimento da restrição orçamentária, o movimento das curvas de indiferença e vendo a origem das curvas de indiferença. De onde saiu essa curva de indiferença? Saiu lá da utilidade, na hora que eu fixei um valor para o nível de utilidade. Então eu creio que esse tipo de abordagem pode nos ajudar a compreender melhor a microeconomia, a modelagem econômica. Então, pessoal, espero que vocês compartilhem com os alunos, com os professores e que critiquem, deem sugestões, apontem onde as coisas podem ser melhoradas, tá certo? Então, muito obrigado, até a próxima.